Fala, turma, bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas, queridos alunos e alunas, como estamos hoje? Show, show, show. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Samuel, bom dia. Nossa querida monitora Bianquinha aí aparecendo, oi, Bianquinha. O Jean, Bianquinha tá com cara de sono, Bianquinha tava tirando o cochilo, valendo. A Bianquinha tem cara que é mais noturna, né, Bianquinha? Com o tempo isso muda. Com o tempo a gente vai querendo dormir cedo e acordar tarde. Todo mundo dizia que isso ia acontecer. Eu dizia, nada, eu sou noturno. Ora, hoje dá 10 horas, 11, eu quero ir pra cama. Porque quando você tem a idade da Bianca, né? 4 horas da manhã você quer estar na rua. Mas isso muda, 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 muda. O povo engraçado faz parte. Deixa eu tirar aqui o meu... Ai, eu tenho agonia demais desse toque, meu Deus. Meu sonho é mudar esse toque na minha vida. Deixa eu... Tá aqui no mudo, se alguém for entrar. Vamos lá, ver quem tá falando comigo. Oi, Samuel, bom dia. O Jean, a Laura. Engraçado, né? Eu tenho tanta aluna Laura. Tem sempre um nome da moda, né? Será que foi o nome da moda, Laura, quando tu nasceu, mais ou menos? Teve uma época aí que o nome mais registrado foi Enzo, né? Foi Enzo, foi recente isso. E Maria, acho que Maria Clara. Mas sempre tem um nome mais registrado. Mas eu tenho uma monitora Laura, eu tenho muitas alunas Lauras. E são mais ou menos a mesma idade, né? Oi, Igor, bom dia. Aí o Cauã, opa, prof, bom dia, meu lindo. Bom dia, Cauã. Fala, Leonardo, bom dia. Marina, bom dia. Cauã, Soninho, bom do Congo. Eu não sei que expressão é essa, não. Bom do Congo. Congo, pra mim, é outra coisa. Aí a Juliana, bom dia. João Augusto, bom dia. Maria Eduarda também. Hoje e ontem foi difícil acordar. Pois é, Bianquinha, acho que é porque a gente tá desacostumado, né? Veio prova, um monte de feriado. O feriado é de quinta até domingo, foi bom, né? Como é que foi a Páscoa de vocês? Foi boa? Deu para vocês relaxarem, refletirem, deu para vocês ficarem de boa? A minha foi muito boa mesmo. A minha, Maria, não parei de fazer coisas, fiz vários tutoriais, como tirar o conteúdo de um ovo, né, de galinha, para poder pintar os ovinhos, como fazer Judas, fiz ovo de Páscoa, cantei o final de semana todinho, foi muito bom. Aí esse feriado todo, né, Bianquinho, vai e a gente desacostuma. Oi, Maria Clara, bom dia. A Ana Gomes também. O Antônio Neto, Enzo e Valentina, é verdade, Antônio Neto, foi verdade. Aí foi Enzo e Valentina, você tem razão, verdade. Aí, Laura, também tô vendo muita Laura nesse semestre. É um nome muito bonito, né? Um nome forte, Laura. É um nome muito bonito. Enfim. A Antonieta, bom dia, prof. Soninho tava bom. Eu acordo todo dia, né? 7 horas da manhã, aí eu acordo, pra que eu inventei aula no AB, meu Deus? Pra que eu inventei? Mas é só quando acorda mesmo, aí depois eu fico bem. Aí até agora eu só conheci duas Biancas na facul. Bianca eu não vejo muito, não. Muito embora seja um nome bonito. Oi, Alexia, bom dia. Olha, Alexia, chegando na hora. Muito bem, Alexia. Alexia, eu tô só brincando, tá? Alexia sempre chega na hora, pessoal. Eu vou ver ela atrasou, aí eu tiro onda com ela. Oi, Álvaro, bom dia. Foi ótimo, né? Foi ótimo a Semana Santa, que bom. O Breno, tentei fazer o ovo. Deu certo, Breno? Deu certo aí, cara? O daqui de casa deu, né? Os artistas aqui não foram muito bons, né? O meu, por exemplo, isso é uma lástima. Mas o processo do ovo em si, eu fiz rapidinho. Eu fiz 30 ovinhos, né? Aí eu botei no vinagre, como eu disse, para ficar mais limpinho. Deixei secar por 24 horas e, ó, galera que adorou, adorou. Faltou foi ovo. Mas também por fazer duas bandejas de ovo, né? Aí eu separei o ovo. A menina aqui de casa, ela dizia, eu não aguento mais fazer ovo, eu não aguento mais, porque ela tinha que usar os 30 ovos, ela teve que usar, né, os 30 ovos de uma vez nas receitas. Aí a galera, por que não fez mais ovinhos e tal? Eu digo, não, meu povo, 30 já tá bom. Aí a Fabiana, foi boa, só não teve tanto chocolate igual a sua. Nossa, Fabiana, ontem, eu evito comer doce na semana, né, porque eu fiquei mais velhinho, né, aí eu engordo muito fácil, eu evito comer doce na semana, mas só ontem eu abri 2 ovos de Páscoa, aí comi os dois todos, né, praticamente. Rapaz, eu passei o dia todo passando mal, eu disse, você vê o que é metabolismo, né, eu na idade da Bianquinha, de vocês, até uns 2 anos atrás, eu comi esses 2 ovos, ficava de boa. Ontem, Maria, chega me deu um negócio ruim, mas não, mas fazer isso não. Aí, deixa eu ver aqui, a Bianca também foi ótima.
O Breno, mas acabei fazendo 7 omeletes, todos quebraram. Foi, o Breno? Não, o meu não quebrou nenhum. Nenhum. Eu acho que é porque a agulha que eu usei é uma agulha mais grossa, e eu primeiro, a ideia, né, a técnica é primeiro você furar a parte mais grossa, que é a parte do fundo do ovo, e depois a outra. Acho que só quebrou o primeiro comigo, e quebrou um pouquinho, eu consegui ajeitar. O povo tá rindo. Eu ganhei muito ovo de Páscoa, Alex, e eu sou meio exagerado, eu também comprei muito ovo de Páscoa. Então, assim, eu geralmente domingo eu acabo todos, eu ainda tenho aqui uns ovos de Páscoa. E não só comprei, como ganhei, como também fiz ovo de Páscoa, né? Meu ovo de Páscoa foi aquele extremamente gordo. Eu peguei a forma, aí eu primeiro imprimi um coelhinho pequenininho, aí a forma era de plástico, de transparente, né? Aí eu peguei o chocolate branco derretido, né? Coloquei num saco e desenhei o coelhinho. Aí botei no congelador, tirei. Quando ficou mais durinho, aí eu passei a primeira camada de chocolate, depois passei a segunda camada de chocolate, e aí ficou só o ovo assim, né? Aí a ideia era que eu juntasse as duas bandas e colocar alguma coisa dentro. Aí alguém olhou pra mim, né, que sou um pouco gordo, aí disse assim, por que ele não faz um ovo de colher? Aí disse, porque não? Aí fiz logo 3 latas de leite condensado e recheei o ovo todinho, assim, ó, as duas bandas, né? E ainda raspei chocolate, batei por cima e botei bolinhas de brigadeiro em cima. Ficou bom, viu? Aff, Maria. Então, assim, mas eu não quero mais pensar nisso, não. Aí a Laura, o Judas ficou massa, ficou legal, né, Laura? Pra você ver, né, pessoal? Assim, eu sei que tá tudo muito difícil. Todo ano eu compro Judas, todo ano a nossa família, né, compra o Judas pra fazer a brincadeira. A gente esconde o Judas, malha o Judas, faz o taxamento do Judas, depois queima. E o Judas acaba que não é barato, né? Porque aquilo ali é roupa velha, é palha, e geralmente a galera cobra R$ 150. Aí esse ano ninguém quis fazer aqui na cidade. Eu até fui na casa de quem fazia e tal, o cara não quis fazer, disse, não avisou com antecedência. Não avisou com antecedência, meu amigo, é Páscoa. Tipo, faz aí uns 3, 4 juros que eu tenho certeza que tu vende. E ainda o outro que quis fazer quis cobrar R$ 250, né? Aí eu, rapaz, eu sou muito da filosofia de que dinheiro não aceita desaforo. Então eu digo, eu vou pagar R$ 250 por um Judas para queimar R$ 250? Não é nem assim, não ter o 250, é não querer fazer besteira com 250. Tá bom, eu vou fazer. Aí eu perguntei, né, a ele como é que faz. Pô, me diz aí como é que faz. Só que antes de ter perguntado, eu achei que você fazia com estacas, né? Eu achei que você tinha que fazer o esqueleto de madeira. Aí eu saí aqui para correr na praia, aí eu vendo as madeiras, né, de pescador, de casa, tal, uma coisa, e correndo com as madeiras, não merece. Aí cheguei em casa, guardei essas madeiras, morro de cansado, e aí, porque eu imaginava fazer o esqueleto, aí depois que eu fui lá falar com ele, ver se ele não queria mesmo fazer, ele disse, não, cara, não, me diz aí como é que tu faz. Aí não tem madeira, era só palha. Eu disse, agora é que fica fácil mesmo. Aí peguei, roupa velha, um monte de palha e tal, deu mais trabalho costurar, mas costurar quando você pega a manha no instante você costura, foi massa. Não gastei 1 hora para fazer, ficou muito legal o Judas, não ficou tão pesado, porque geralmente os Judas são muito pesados, esse que a gente fez não ficou pesado, foi muito legal. Professor, como sempre, tive muito entretenimento com seus stories. Valeu, Juliano. O ruim do ovo é que a boca fica cheia de afta. Aí ela, também não ficou, não. Primeira vez que eu escuto falar disso. Na minha não ficou, não. Eu comprei meu próprio ovo de Páscoa, bem-vindo à idade adulta, Bianca. Quando você começar a comprar seu ovo de Páscoa, graças a Deus. Eu sou profissional e, assim, na época de presencial, eu sempre ganhei muito chocolate, né? Até postei os stories lá, falando, galera, peço o endereço aqui de casa, se vocês me mandarem, porque não é justo, não, eu não ter esse direito. Mas aí a vida adulta é assim, você que compra o seu ovo de Páscoa. Mas meu namorado me deu uma cesta de chocolate, que bonitinho. Aí a Bruna assim, oi, diabetes. Cara, eu faço exame, né, de diabetes todo ano. Graças a Deus a minha passa longe. Eu não sei como. É um cozinheiro nato, sou nada. Aí fiquei feliz que ganhei uma coisa. Foi, Bianca, que legal. João Freitas, realmente, chocolate eu tenho muita afta quando como. Entendi. Não, não tenho não. Acho que o meu organismo já está acostumado. O Antônio Neto, meu namorado só me deu desgosto. Aí o Cauã tá falando, desculpa, amor. Meu namorado só me deu desgosto, foi o melhor. Fabiana,
Não tem nenhuma intolerância nenhuma. Se eu comecei a ter, Fabiana, foi ontem, porque foi a primeira vez na minha vida que chocolate tinha excesso me fez mal. E, assim, né, aspas, graças a Deus não fez mal, porque pelo menos acho que eu começo a ser um pouco comedido. Porque realmente, ontem eu treinando, eu não conseguia treinar, não conseguia andar de tão cheio que eu tava. Mas eu peguei aquele. Eu abri o do Copenhagen, aí comi quase a metade, o de Lajotinha. Aí tinha um outro aberto aqui da Duets, aí eu comi um pouco. Aí é porque eu exagerei muito. Aí eu ainda fui pro Red Velvet da Cookie Mania, que é pesadão. Ainda comi o bicho. Aí, lógico que eu ia passar mal, né? Olha a PVC. PVC, não sei o que é PVC, a menos o cano lá de PVC, mas o resto não sei não. Talvez você. Pois é, porque eu comi muito, foi isso, o Antônio Neto, que aí eu exagerei muito, mas só não exagerar, né? Pois tu, que bom. Porra da velhice chegando. Ah, tá, é verdade. É verdade, Breno. E é exatamente isso. E tudo que as pessoas dizem, pessoal, quando vocês são novinhos, né? Como vocês são todos, né? Mas, pelo menos a maioria, a galera vai falando, ah, quando chegar aos 30 vai acontecer isso, ah, no futuro vai acontecer aquilo outro. Aí você, comigo, tem nem perigo. Eu falava isso, né? Quebrar a cara hoje em dia, porque hoje em dia não aguento mais ficar noite, ficar noite. Ah, fico, uma vez eu perdi, mas não priorizo muito mais ir dormir, eu acho muito melhor. Também essa questão de que mais, meu Deus, sei lá, é tanta coisa que o povo, o metabolismo descer, ou seja, não ser mais o mesmo, você sentir isso, ou seja, a idade chegando, né? Verdade, Breno, você tem razão. Aí o Antônio Sidney é ovinho, meu filho. Sidney é novinho. Ah, tá, novinho, 9 aqui. Mais ou menos, né? Tão novinho não, Antônio Neto, mas obrigado aí pela gentileza. Vamos lá, vamos lá. Turma, que bom saber que a Páscoa de vocês está bem. Foi boa, né? Foi boa. Momento de refletir, momento de ficar com a família. Eu sei que vocês têm muita coisa para ler, né? E eu indico muito livro para vocês lerem. Eu sei que, enfim, vai passando, você vai anotando um dia e você vai ler, quando você tiver um pouquinho mais de tempo. Existe um cara chamado Sêneca, existiu, né? Ele foi contemporâneo de Jesus Cristo e ele escreveu um livro, ele foi um filósofo, escreveu um livro sobre a brevidade da vida. E esse livro eu li agora, né? Foi o mais recente livro que eu li. Paz, ele mudou muito o meu conceito de pensar. Eu me pego refletindo sobre as coisas desse livro o tempo todo. E uma das coisas que ele fala é que a gente vive dizendo, né? A vida é um sopro, a vida passa muito rápido. Aí ele diz que as pessoas, quando estão perto de morrer, aí é que elas começam a aproveitar essas coisas que vocês já sabem, né? E realmente a gente diz muito isso, é muito da nossa cultura, né? Dizer isso, pelo menos é uma impressão que eu tenho, que é muito da nossa cultura dizer isso. E ele diz que não, que a vida, se você souber viver, ela tem um tempo suficiente para quando você chegar na hora da morte, dizer assim, não, tô pronto, vou embora tranquilo, eu vivi. Porque ele diz que a gente passa mais tempo existindo do que vivendo. E ele começa a dar muito exemplo de coisas que a gente mais existe do que vive. Tipo, às vezes trabalhar demais, às vezes arranjar um objetivo só pela ganância, às vezes só arranjar um objetivo para mostrar para o outro alguma coisa que você quer mostrar para ele. E aí ele diz, aí a gente vai se perdendo, sempre achando, vou juntar dinheiro para quando eu for mais velho eu curtir, que é o que o pessoal muito pensa, né? E aí ele diz, não, eu não sou contra juntar dinheiro, eu não sou contra você guardar para depois, não é nada disso, mas é você fazer isso ao mesmo tempo que você consegue viver a história do equilíbrio, né? E aí realmente eu me pego muito pensando sobre essa questão da brevidade da vida, que é, como eu disse, ele não concorda, ele não acha que a vida é breve, e aí eu fico pensando no tempo realmente que eu perco, fazendo muita coisa, às vezes assumindo trabalho que eu não preciso, entendeu? Porque o não é muito difícil de dizer, né? Então, às vezes, assumindo ontem mesmo, mas ontem eu dei aula, eu achei legal ter dado essa aula, um novo cursinho, me chamou para dar aula, eu dei aula ontem à noite. Mas, assim, são coisas que hoje em dia eu sim não preciso mais estar assumindo coisas extras, né? Tanto que eu já tenho muita coisa para fazer. Às vezes o tempo que a gente perde em Instagram, fazendo outra coisa. Às vezes que a gente perde assistindo muito filme. Enfim, que aí são coisas que você está só existindo, né? Você não está vivendo. E aí eu disse, não, eu vou pegar a Páscoa toda, já que eu vou estar com meus amigos aqui, minha família aqui, eu vou pegar a Páscoa toda para viver com eles. E realmente, pessoal, foi muito legal essa guinada, sabe? Então, mal peguei em celular, postava algumas coisas, que é divertido postar, é divertido ver os comentários de vocês, né? Eu posto uma besteirinha, aí um monte de gente comenta, eu acho legal, interagir, eu gosto muito de interagir com as pessoas, cada vez mais eu noto que eu gosto muito de interagir.
com as pessoas, com todo mundo. E aí eu interagi com a minha família, meus amigos, no final de semana toda, cantei muito. Não canto bem, né? Eu cantei tudo, chamava a galera pra cantar, e meu pai dançou, aí quando eu vi que tava todo mundo cantando também. Aí a gente inventou essa história dos ovinhos de galinha para pintar, o testamento do Judas a gente fez junto. Foi uma série de coisas que eu olho para trás e, caramba, como foi legal essa vida, né? Talvez em outros tempos eu tivesse gastado mais tempo assistindo filme, no Instagram, eu não uso muito Instagram, né? Mas, enfim, eu tô falando isso só para vocês pensarem também. Óbvio que vocês estão na época de construir, né? Eu também, né? Todo dia a gente planta e colhe, planta e colhe. Mas assim, como vocês são mais novos, vocês estão passando pelo que o pai de vocês passaram, pelo que eu passei, né? De fazer uma faculdade, de tentar galgar um espaço no mercado de trabalho. Aí vocês precisam ralar mesmo. Mas sempre tentar o equilíbrio, né? Para ver se vive também, não só existe, né? Enfim, eu acho muito interessante esse tipo de reflexão. Não acho que seja um tipo de livro para você ler agora, né? Porque você está com muita coisa para ler, mas no futuro se chama Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca. É um livro de domínio público, então você lê de graça na internet. Ah, o Álvaro já leu, ó, que legal, muito bom. E a Fabiana, são coisas simples que a gente não percebe e que perde nosso tempo, né? E nosso tempo é raríssimo, exatamente. Aí ele até faz essa comparação, sabe, Fabiana? Eu acho muito interessante ele falando assim, olha, você não compra uma coisa cara, mas você desperdiça algo que é mais caro ainda, que é o seu tempo. Então, muitas vezes a gente desperdiça o tempo, e olha como o tempo é precioso pra gente. E a gente não compra uma coisa cara, nem rasga dinheiro, mas o dinheiro, ele acaba sendo menos valoroso do que o nosso tempo de vida, né? Se você pensar assim. E a gente acaba dando esse tempo de vida, desperdiçando esse tempo de vida, como eu disse, assumindo um trabalho que não precisa, ou alguma coisa desse tipo, ao invés de estar vivendo, né? E aí, pronto. Aí, já li Meditações de Marco Aurélio, já sim, a gente vai até falar desse livro, que na verdade não é nem um livro, assim, que ele fez, né? Meditações são pequenas passagens do diário dele, né? Aí juntaram e fizeram. A gente vai falar disso quando a gente for falar de filosofia helenística. Já, Álvaro, já que eu digo, acho que daqui a 2 semanas, sem ser a próxima semana a outra. O Leonardo, a gente fica mó animado quando aproveita o tempo, quando a gente perde o tempo, fica numa vibe mó lenta, aí perde mais tempo, é verdade. Enfim, pois que bom saber que o tempo de vocês foi bem aproveitado, né, espero que tenha sido, que a nossa vida realmente passa muito rápido, mas precisa ser vivida. Que bom saber que vocês estão bem também, isso é muito bom. E aí a gente vai retornar a nossa matériazinha, vamos retomar a nossa matéria, que a gente está falando sobre filosofia, né, filosofia geral. Lembrem, turma, que o objetivo dessa disciplina é principalmente você conhecer a história da filosofia. Eu realmente entro no pensamento de alguns filósofos, mas é para a gente discutir o que é que foi pensado, que eu acho muito interessante. Mas o pensamento mesmo dos filósofos relacionados ao direito, você vai estudar na disciplina de filosofia do direito. Só que na filosofia do direito, o professor ele não vai mais falar do contexto, né? Ou se ele falar do contexto, ele vai falar mais brevemente. Então, por exemplo, quando ele for falar de Aristóteles, aí você tem que lembrar dessa nossa disciplina, que Aristóteles viveu no período sistemático, o que é que aconteceu no período sistemático. Quando ele for falar de, sei lá, Rousseau, Maquiavel, aí vai lá na filosofia da modernidade, para você lembrar o que aconteceu na filosofia da modernidade. Então, essa disciplina é mais a gente entender a história da filosofia. E tem 4 períodos da história da filosofia que coincidem muito com o período da humanidade, que é a filosofia da antiguidade, que é onde a gente está, filosofia do medievo, filosofia da modernidade e filosofia contemporânea. A gente vai estudar esses 4 períodos. Uma coisa que talvez vocês notem é que agora a matéria vai fluir muito mais rápido, porque a nossa maior unidade, né, é a unidade 2, que fala da filosofia no mundo antigo, que a gente está estudando. Mas hoje a gente acaba Platão, aí acaba o período socrático, já eu reviso isso. Aí na próxima aula a gente fala de Aristóteles, que é no período sistemático. Na outra a gente fala de helenístico, aí acaba a filosofia da antiguidade. Aí a gente tem mais ou menos 2 aulas sobre filosofia medieval, 2, 3 aulas sobre filosofia medieval, e aí vai já para a filosofia da modernidade. Então agora vocês vão notar que a matéria flui mais rápido, é só porque a filosofia da antiguidade realmente é muita coisa para discutir. Eu até tento passar mais rápido, mas eu vejo que a gente já está quase na metade do semestre, né? E eu ainda estou na filosofia da antiguidade, muito embora teve uma unidade antes. Mas então é para vocês conhecerem principalmente, pessoal, a história da filosofia, que é o que a gente está falando. E aí eu vou começar a compartilhar minha tela, só para eu relembrá-los onde está o AVA e o material que a gente está estudando,
para eu poder voltar a gente conversar sobre Platão, que a gente já começou falando um pouco sobre Platão. Aí deixa eu só ver o que é que o João está falando aqui. As conversas pré-aula do Cidinho são a própria filosofia. Ainda bem que vocês percebem isso, eu acho muito legal. E vocês valorizam muito, né? Esse momento, pelo menos a maioria dos alunos eu vejo que interage, que é uma forma de você me mostrar que você valoriza muito esse momento, né? Da gente conversar. A própria Fabiana, ela é a defensora, né, de uma aula só para conversar, que isso tem muito objetivo, né, turma? Para mim, como eu já disse para vocês várias vezes, é a parte mais importante da aula, são esses primeiros 15 minutos que a gente fica trocando ideia. Você me falando sobre a sua vida, eu falando sobre a minha vida, e a gente fica filosofando. Porque é a forma... Desculpa, pessoal. É a dona da casa chegando, né, que é a minha cachorrinha. Que é a forma da gente se conhecer um pouco mais, né? Isso se chama ser humano, e se chama humanidade, se importar com o outro, ter empatia com o outro. Então, assim, eu acho super legal. Só que eu não posso ficar a aula toda só conversando, né? Aí a Fabiana, quem nunca chega, né? Preciso disso para fluir melhor, show de bola. Aí o Breno, pra variar, ele deve ser um bichinho fazendo isso, né? Deve ser, porque para variar vocês fazem esses códigos aí que eu realmente não tenho essa capacidade de abstração muito desenvolvida, não, eu acho. Show. Vamos lá, também eu vou compartilhar minha tela, tá bom? Hoje vai ter uma discussão política, tá? Muito grande, mas não no sentido de criticar, mas no sentido de refletir, né? Que é o que a filosofia nos propõe. Lembrem que a filosofia, ela prefere muito mais as perguntas à resposta, até porque as respostas mudam o tempo todo, né? Então hoje, quando a gente for falar um pouco sobre política, é para você refletir um pouco, e não para a gente criticar quem quer que seja, né? Criticar positivamente ou negativamente. Peraí que minha tela vai compartilhar. Compartilhei minha tela, compartilhou. Show. Turma, então o AVA, né, finalmente, aqui não é o AVA, é o Uniformline. Pronto. O AVA da nossa disciplina, tá, turma? Tá aqui, Filosofia Geral. Aí você nota que que tem cada bloquinho representa uma unidade da gente, né? Então, a disciplina de apresentação, unidade 1, que é filosofia, cobri bastante na prova. Já dei parabéns à maioria da turma pelas notas. Continuem assim, turma, continue assim, pro 10, tá? Aí a unidade 1 é o que é filosofia. Aí a unidade 2, que é onde a gente está, é a filosofia da antiguidade. Aí a gente vai ter aula de hoje, termina Platão, a próxima a gente começa e termina Aristóteles, aí a outra a gente começa e termina o período helenístico, aí já acaba a filosofia da antiguidade. Então, quinta-feira que vem, a gente, sem ser essa da próxima semana, a gente entra na filosofia medieval. Aqui tem umas 2 aulinhas, aí entra na filosofia moderna e vai caminhando para o final do semestre. Passou rápido, né? Passando tudo muito rápido. Aí a gente está, então, na unidade 2, filosofia da antiguidade. Nessa unidade 2 tem vários materiais extras, né? Para você aprofundar os seus estudos. A gente está nesse materialzinho aqui, ó, é aquele que eu já apresentei Sócrates e iniciei a apresentação sobre Platão. Então você clica aqui e vai para esse material, que é onde a gente já conversou um pouco sobre Sócrates, né? Já conversamos sobre Sócrates, não vou mais rever Sócrates, não. Eu vou só falar um pouco sobre o contexto, né? Onde é que a gente está. A gente está falando sobre Platão. Então a gente viu que a nossa disciplina é a gente entender a história da filosofia, os 4 períodos da filosofia. E a gente está no primeiro período, que é a filosofia da antiguidade, filosofia no mundo antigo, que vai de 7 séculos antes de Cristo até o nascimento de Cristo. Para alguns, essa história da antiguidade vai até 3, 4 séculos após Cristo, mas eu disse, galera, para ficar mais fácil, vamos colocar que a Idade Antiga vai até o nascimento de Cristo, porque aí fica mais fácil para você. Cristo nasceu, começou a Idade Média. Cristo a Idade Média, tecnicamente falando, não nasceu após o nascimento de Cristo, demorou uns 3, 4 séculos, mas é só para ficar mais fácil vocês memorizarem, tá? Então a gente está na filosofia do mundo antigo, e nessa filosofia do mundo antigo, ou filosofia da antiguidade, tem 4 períodos. O primeiro período é o primeiro período pré-socrático, ou período cosmológico, onde a gente estudou um monte de filósofo aqui. Estudamos Heráclito, Parmênides, estudamos Tales, Anaxágoras, Anaxímenes, estudou vários filósofos, caiu bastante. Na unidade 1, na prova de vocês, o que é a filosofia, né, o surgimento, as razões, e caiu bastante o período pré-socrático. Aí a gente agora está nesse período, no segundo período da filosofia da antiguidade, que é o período socrático ou antropológico, onde as discussões voltaram mais para as questões humanas. Nesse período socrático ou antropológico, a gente estuda 3 itens, que são os sofistas. Depois dos sofistas, a gente estuda Sócrates,
e aí depois a gente estuda Platão, que a gente acaba na aula de hoje. Então hoje a gente vai acabar o segundo período da filosofia da antiguidade. Platão morre e pouco tempo depois a Grécia é invadida pela Macedônia. E aí entra o período sistemático com Aristóteles. E aí depois de Aristóteles, do período sistemático, a Grécia ainda invadida passa um período de busca da ataraxia, da paz de espírito. Aí a gente entra na filosofia helenística. Então a gente está na filosofia do mundo antigo, que tem 4 períodos. A gente está estudando o segundo período, que é o período antropológico ou socrático. Nesse período antropológico ou socrático, a gente estuda os sofistas, em primeiro lugar, Sócrates e Platão. A gente já começou a ver Platão, eu vou revisar um pouco de Platão, e hoje a gente conclui falando de Platão. Aí acaba esse segundo período, e na próxima aula de quinta-feira a gente entra no terceiro período, que é o período sistemático, que é um período principalmente com Aristóteles. Aristóteles viveu no período socrático, até viveu, mas a gente encaixa Aristóteles mais no período sistemático. Então isso é só uma revisãozinha, só para vocês entenderem o contexto onde está. Vou revisar um pouco desse cara, que o apelido dele é Platão e não o nome dele é Platão, né? Esse cara que cada vez está mais presente. Só ver se vocês estão com alguma dúvida. O Eduardo quer entrar, beleza. Beleza, ninguém está com dúvida. Então, turma, o Platão, né? O Platão, ele viveu em 427 a.C. até 347 a.C. Ele viveu nesse período socrático ou antropológico, como a gente está falando. A gente não sabe muito sobre a vida de Platão. Platão escreveu muito, mas ele não escreveu uma biografia dele. Ele escreveu mais, principalmente, diálogos de Sócrates com outras pessoas. Ele deixou muitos escritos, foi um cara, assim, que marcou muito a filosofia e as nossas vidas até hoje. Vocês vão perceber que vocês são acadêmicos de direito por conta de Platão. Já eu chego a falar, mas não por conta do direito em si, mas por conta da palavra acadêmico. Então, um pouco se sabe sobre a sua vida, só se sabe muito que ele nasceu numa família nobre, numa família de políticos. Inicialmente era para ele ser político, mas foi quando ele conheceu Sócrates e ele passou a ser um discípulo de Sócrates, o principal dos discípulos de Sócrates. E a gente conhece muito a figura de Sócrates graças a ele. O nome dele não é Platão. Platão é um apelido porque ele tinha um corpo muito grande, ele era muito corpulento, e Platão vem como se fosse o platô aqui, muito grande. Por isso que ele era Platão, porque ele era muito corpulento. Diz até que ele participou de Olimpíadas, de luta, principalmente. E o nome dele, na verdade, não era Platão, era Aristóteles, né? Bem parecido com Aristóteles, que foi o discípulo de Platão, né? Mas o nome dele, o nome de Platão foi Aristóteles. Platão, a gente pode dividir a vida dele em 2 períodos. O primeiro período da vida de Platão foi o período que ele viveu com Sócrates. Nesse período, vocês devem lembrar, Sócrates criticou muito a democracia ateniense. Não é à toa que um dos crimes pelos quais Sócrates foi condenado à morte foi por ir contra a democracia de Atenas. E assim como Sócrates, Platão criticou demais a democracia ateniense. Hoje a gente vai entender um pouco sobre como seria a cidade-estado ideal para Platão, que não seria uma cidade-estado democrática. Já a gente vai falar sobre isso. Então a vida de Platão a gente divide em 2 períodos. Esse primeiro período, onde ele viveu muito com Sócrates, onde ele retratou muito a vida de Sócrates, os diálogos de Sócrates, e que eles dois e os outros discípulos criticavam muito a democracia. Criticavam a democracia, dizendo que era um sistema muito corrupto, que era um sistema que não era bom para governar uma cidade-estado, que era um sistema que era muito viciado. E aí, o Platão, ele acompanhou todo o julgamento de Sócrates e até a condenação de Sócrates. Aí foi aonde Platão se decepcionou mais ainda com a democracia, porque ele disse, olha, a democracia é tão ruim para uma cidade-estado que essa democracia que vocês tanto veneram, ela condenou à morte o homem mais sábio do mundo. Então ele ficou indignado, né, quando o sistema político de Atenas condenou o homem mais sábio do mundo, que era Sócrates. Aí ele acompanhou o julgamento de Sócrates, até a defesa de Sócrates ele narrou no livro chamado Apologia, né, ou Apologia de Sócrates, ou só Apologia, que é um livro de Platão, onde ele narra a defesa de Sócrates, e depois o Platão ele escreve o livro Fédon, onde ele vai discutir sobre a imortalidade da alma, de acordo com Sócrates, que foi o período em que Sócrates aguardou o julgamento dele. A gente viu que no dia que Sócrates tomou a cicuta e morreu, o Platão não estava lá.
porque o Platão não aguentava. Para ele ficou muito indignado como é que podia a sociedade condenar o cara que é mais sábio do mundo por um crime que não foi cometido, né? E aí ele abandonou Atenas. Ele abandonou Atenas e foi lá para uma escolazinha, foi estudar numa escolazinha que a gente já estudou, que é a escola italiana, ou itálica, ou pitagórica. Então Platão, ele foi lá para o sul da Itália, que é onde estava o Pitágoras, e o Pitágoras, como a gente viu, ele tentou explicar o mundo através da matemática, e o Pitágoras também, a escola pitagórica, ela tinha uma conotaçãozinha religiosa. Não era só uma conotação de filosofia, tinha demais, mas tinha uma conotação religiosa. E o fato de Pitágoras ter conversado muito com Platão fez com que Platão construísse as ideias pelas quais ele é mais conhecido. Então, Platão viveu um pouco com Pitágoras, ele abandonou Atenas, decepcionado com a democracia, decepcionado com a política, foi estudar lá com Pitágoras, passou um tempo no sul da Itália, e aí ele retorna para Atenas. Quando ele retorna para Atenas, começa a segunda fase dele, e a segunda fase foi onde ele mais construiu coisas. Digamos que a primeira fase, ele mais documentou a existência de Sócrates, né, os diálogos de Sócrates. Os livros de Platão são principalmente os diálogos de Sócrates com alguém, mas aí nessa segunda fase, que é quando ele retorna a Atenas, é onde muda, é onde ele traz a teoria das ideias, a alegoria da caverna, é onde ele escreve a República, que é o que a gente vai conversar hoje, é o principal objetivo da aula de hoje, é conversar um pouco sobre a República, e aí ele cria as principais questões que ele cria, pelas quais ele é conhecido hoje, é exatamente nessa segunda fase, quando ele sai lá da Itália e retorna para Atenas. E aí, quando ele retorna, ele cria uma escola, em 385 a.C., chamado Academia, ou Academia de Atenas. Então, ele sai da Itália, retorna para Atenas e cria a Academia de Atenas. E por que, preste atenção como a filosofia ela influencia a nossa vida. Porque Platão, em 385, resolveu criar uma escola e chamou essa escola de Academia, que hoje você é um acadêmico de direito. Então, quando você ouve falar, você é um acadêmico de educação física, de medicina, de direito, de engenharia, psicologia, foi porque Platão, em 385 a.C., resolveu criar a escola dele e ele chamou de academia. Se ele tivesse chamado de outra coisa, a gente provavelmente era outra coisa de direito, entendeu? Então, ele cria a academia de Platão, ou a Academia de Atenas, onde reúne grandes filósofos e tem grandes discussões da filosofia que daqui a pouco, né, depois, 3 séculos depois, vão influenciar muito a religião. Então, as ideias, pessoal, da Bíblia, do Alcorão, as ideias religiosas são muito baseadas nas ideias de Platão, e é onde ele, nessa segunda fase, cria a academia, cria a teoria das ideias, escreve a República, que é esse livro que a gente vai conversar hoje, onde ele faz muita coisa bacana. E para criar, por exemplo, a teoria das ideias, ou também chamada teoria da reminiscência, já reviso com vocês o que significa isso, o Platão ele utiliza as ideias de Pitágoras e de Sócrates. Assim como Sócrates, Platão achava que a verdade era absoluta, tá? Mas a verdade, para Platão, não vai ser encontrada nesse mundo, que é o que ele chamou de mundo sensível. Platão ele foi um filósofo dualista. Para ele existe o mundo sensível, que é esse, que é o mundo dos sentidos, mas existe também o mundo inteligível, que é o mundo das ideias. Então, para ele, a verdade absoluta, a forma perfeita de tudo, está nesse mundo das ideias, que é o mundo inteligível de Platão. Então, Platão, assim como Sócrates, ele não só critica a democracia, como Sócrates criticava, mas o Platão também acha que a verdade é uma verdade absoluta. E essa verdade ela vai ser encontrada só nesse mundo das ideias, que a gente vai já voltar a falar sobre isso. E aí o Platão, então, cria-se essa teoria das ideias, que a gente vai revisar na aula de hoje, um pouquinho. Ele cria essa teoria das ideias muito com base nas ideias de Sócrates, que falava da imortalidade da alma, muito com base nas ideias de Pitágoras, que também achava que a alma era imortal, com base nas ideias de Parmênides, onde tudo está paradinho, com base nas ideias de Heráclito, onde tudo está em movimento. Então ele vai criando essa teoria das ideias. Então isso é mais ou menos quem é Platão. Platão, então, não é o nome dele, era Aristóteles. A gente pode dividir a vida dele em 2 fases, uma fase que ele viveu com Sócrates, até ele abandonar Atenas, pela decepção que ele teve da condenação de Sócrates, estudou com Pitágoras, volta para Atenas, forma a academia dele, a Academia de Atenas, que era muito bem conceituada, uma escola muito bem conceituada na época de filosofia,
E aí é onde ele escreve a República, onde ele cria a teoria das ideias nessa segunda fase, que é o que a gente vai conversar sobre isso hoje. Alguma dúvida, turma, até aí? Tem, tem livros que diziam que ele tinha um corpo de soldado, exatamente, que era um corpo maior, corpulento, o cara era forte, ele era alto, isso é o que os livros dizem, Álvaro, muito bom. Aí a Ana, eu li, eu tive, falou, foi, que legal, não tô acreditando, Ana, meus parabéns, viu, vou bater palma aqui pra Ana, parabéns, Ana, é muito bom você se dedicar a esse tipo de leitura, muito bom mesmo. Eu sei que realmente não é muito fácil, porque você tem muita coisa para estudar, eu imagino, né, fazendo um bocado de faculdade, um bocado de cadeira, e assim, você ainda conseguiu um tempinho para ler, muito, muito, muito bom. Meus parabéns. Eu tô lendo agora Morro dos Ventos Uivantes, né? Que é um livro muito, muito antigo, muito clássico lá norte-americano. Morro dos Ventos Uivantes, que é uma fazenda que é super legal, tá muito legal a história. Vamos lá, turma. Então, esse é Platão, que é o que a gente vai conversar sobre ele hoje, né? Aí, qual é o contexto de Platão? Os filósofos colocam Platão na área da epistemologia. A gente já viu várias vezes que a epistemologia é uma parte da filosofia que estuda o conhecimento, em especial o conhecimento científico. E Platão, ele discutiu sobre muita coisa, sabe? Ele discutiu sobre moral, sobre virtude, sobre justiça, sobre política. Mas um dos principais assuntos que Platão discutiu foi a história do conhecimento. Ele discutia qual é o conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro é o desse mundo, aqui com base nos sentidos, ou esse conhecimento que a gente tem com base nos sentidos não é um conhecimento verdadeiro? O conhecimento verdadeiro é com base na razão. Então, Platão ele discutiu muito sobre qual é o conhecimento verdadeiro, com base nessa teoria das ideias, da reminiscência, já a gente volta a falar um pouquinho sobre isso. Então, a área de Platão foi muita epistemologia, exatamente porque, muito embora ele tenha discutido sobre república, cidade-estado ideal, sobre virtude, sobre moral, ele discutiu sobre um bocado de coisa, ele discutiu em especial sobre qual é o conhecimento verdadeiro e como é que a gente pode alcançar esse conhecimento verdadeiro. E a abordagem que ele utilizou foi uma abordagem racionalista, porque para Platão, o conhecimento verdadeiro só é alcançado por meio da razão. A gente tem que usar a razão e tem que anular esse conhecimento com base nos sentidos. Como assim? Platão ele era um inatista. Um inatista significa que para ele o conhecimento é inato. Todo mundo já ouviu falar, nós somos uma folha em branco, né? A gente nasce uma folha em branco e aí com as experiências é que a gente vai adquirindo. Isso não é Platão. Platão não acreditava nisso. Quem acreditava que a gente nasce uma folha em branco era Aristóteles. Platão, ele acreditava que a gente já nasce com um monte de conhecimento. Como assim, professor? Para ele, como eu já falei algumas vezes, a nossa alma é imortal e a nossa alma passeia pelo mundo verdadeiro. E o mundo verdadeiro é um mundo inteligível, é o mundo das ideias. A gente, tudo que é perfeito, pessoal, tudo que é perfeito, tudo que já existe e ainda vai existir, a nossa alma já conheceu no mundo das ideias. Então, por exemplo, vários laboratórios acabaram de criar várias vacinas contra a Covid. Para Platão, essas vacinas já existem há muito tempo no mundo das ideias. Ainda vai ser inventado, sei lá, o teletransporte, ou então qualquer máquina que venha a ser inventada, que ainda não existe, já existe no mundo das ideias. O que acontece, então, antes de eu ir para falar daqui, o que acontece é que a nossa alma, ela conhece essas coisas nesse mundo das ideias, ela passa por lá, só que no momento em que nosso corpo aprisiona a nossa alma, que é o momento do nascimento, o conhecimento que a gente vai adquirindo com base nos sentidos vai deturpando, vai obscurecendo o conhecimento da nossa alma. Então ele é inatista porque ele acredita que a gente já nasce sabendo de tudo. Ele acredita que a gente já nasce sabendo das coisas, porque a nossa alma já foi para esse mundo das ideias. Acontece que na visão de Platão, o conhecimento que você adquire nesse mundo, usando tão somente os sentidos, ou seja, eu pego esse copo aqui, e meu sentido diz que isso aqui é gelado, que balança se eu fizer assim, que isso é laranja, é um conhecimento, o que os teus sentidos trazem para você é um conhecimento que não é verdadeiro, que não é real. É um conhecimento que, na verdade, ele deturpa o conhecimento da tua alma.
Então, para Platão, a gente precisa tentar anular o conhecimento com base nos sentidos e tão somente racionalizar. É a forma que a gente vai alcançar o conhecimento verdadeiro. Como? Racionalizando. Daí porque ele é racionalista. Então, para Platão, a nossa alma, quando a gente nasce, a nossa alma já tem uma série de conhecimentos, e aí a gente vai obscurecendo esses conhecimentos através do conhecimento falho, que é através dos sentidos. Então, os sentidos mostram para a gente várias coisas que a gente acha que é verdadeiro. Então, para ele, a gente está acorrentado, né, na caverna. Mas a gente nunca viu a realidade mesmo, nosso corpo. Então, tudo que eu acredito, que tudo que eu estou vendo aqui, que você está vendo aí, tudo é real, mas na verdade nada disso é real. A gente só não sabe que não é real porque a gente não conhece outro lado. Aí ele diz, como é então que eu consigo alcançar o conhecimento da minha alma? Eu consigo alcançar o conhecimento da minha alma, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento das ideias, com base na razão. Anula o conhecimento que você tem com base nos sentidos e vai só racionalizando. Então, turma, ele é um inatista, porque o conhecimento para ele é inato. Tanto é que tem uma frase que caracteriza muito Platão, que ele diz assim, a gente não conhece, a gente apenas reconhece. Então, tudo que eu estou conversando aqui sobre Platão, você já sabe, você já sabia. Eu sou como assim? Eu não sabia de nada disso que o senhor está falando. De acordo com Platão, tudo isso que eu estou conversando aqui, sua alma já conhece. Sabe até mais além do que a gente está conversando aqui. Então você não está conhecendo nada do que eu estou lhe dizendo. Na verdade, você está só reconhecendo porque você já sabia. Tá dando para entender, pessoal, mais ou menos a pegada dele? A gente vai aprofundar um pouquinho ainda. A Ana está dizendo que é bem curto, que valeu a pena. Show. Os livros de Platão geralmente não são muito grandes mesmo, não. Aí, Morro do Vento Suivantes, é isso que eu tô lendo, a Maria Eduarda. Isso acaba gerando uma contradição, não? Tipo, no mundo ideal, não deveria haver a Covid, muito menos a vacina, não? Pois é até uma coisa para se discutir, Maria Clara, é muito bem pensado, que no mundo das ideias não deveria. Ele diz assim, ó, que tudo que existe nesse mundo, inclusive a Covid, tudo que existe nesse mundo, tem no mundo das ideias. Então, o que está nesse mundo é a cópia imperfeita de tudo que está no mundo das ideias. Então, o vírus, né? O vírus o coronavírus aí, a Covid-21, né? 21, ó, Covid-21, Deus me livre. Porque vocês sabem que Covid-19 é porque foi um vírus que foi descoberto em 2019, né? O que nasceu em 2019. Aí Covid-21 seria outro vírus que foi descoberto em 2020. Deus me livre, deixa eu bater aqui na madeira. Pelo amor de Deus. Cito, esse vírus, Maria Clara, e para todo mundo, e tudo que existe nesse mundo, inclusive os vírus, é a cópia imperfeita. E onde é que está tudo perfeito? Tudo perfeito está no mundo das ideias. Então, para ele, absolutamente tudo que existe nesse mundo e que ainda vai existir nesse mundo já existe aonde? No mundo das ideias, que é onde a nossa alma passa. Então, no mundo das ideias existe esse coronavírus? Existe. O coronavírus daqui, para ele, é uma cópia imperfeita do coronavírus perfeito que está no mundo das ideias. Minha gente, como é que deve ser o coronavírus perfeito, né? Tomara que ele não mate, né, ninguém. Aí, para ele, a gente tem que lembrar só, né? Exatamente, Maria Eduarda, para ele, a gente só lembra. Então, o que você acha que está aprendendo, na verdade, você não está aprendendo, você já sabe, você está só reconhecendo aquilo que você já sabe. Muito bem, Maria Eduarda. A Laura... Maria Eduarda, toda vida que eu leio o teu nome, eu acho super legal, porque eu acho um nome, assim, tão... De uma pessoa tão inteligente, né, assim, e você demonstra mesmo ser muito isso. Eu acho muito legal ler Maria Eduarda, é um nome tão forte, assim, para mim, em termos de dedicação. Acho muito legal. Aí ela fica perguntando, toda hora ela pergunta muito, e ela traz contribuições muito inteligentes, eu acho muito legal. Aí a Laura, sim, aí tá no livro, sim, entendi, kkk, obrigado. Então, turma, essa é mais ou menos as ideias de Platão. Não quero que você concorde, não, tá? Eu quero só que você reflita sobre o que ele pensa, então tente entender o que é que ele pensava. Até porque o principal discípulo de Platão, que foi Aristóteles, não concordava com nada disso. Platão, ele era essa história, né, como eu já disse, de que a gente nasce uma folha em branco, que só existe esse mundo, que a gente vai aprendendo com a experiência, isso é Aristóteles. Então, assim, se você não concordar com nada de Platão, não tem problema. Mas
tente refletir sobre como muita coisa do mundo, inclusive a religião, tem como inspiração as ideias de Platão. Eu sei que a Giovana levantou a mão, só um minutinho, ô Giovana. Para vocês verem, né? Matrix é um filme totalmente baseado nas ideias de Platão. Aí eu ainda estou assistindo o filme, porque eu demoro muito a assistir filme. Faz bem uma semana que eu não acabo esse filme, porque ele tem 2 horas, aí eu fico meio agoniado. Mas eu consegui assistir os Vingadores, não. Vingadores não, o Liga da Justiça, 4 horas. Minha gente, eu demorei umas 8 horas. Eu e meus amigos para assistir esse filme, pelo amor de Deus. Mas enfim. Aí esse filme que eu tô assistindo se chama Amor Além da Vida. Nossa, é Platão puro. É a doutrina espírita e é Platão puro. Chega uma hora que aí tem é o Robin Williams e o Cuba Gold Jr. E aí o Cuba, ele olha para ele, pro Robin Williams e diz assim. Aí o Robin Williams, ele, eu não sei, posso contar, né? Mas enfim, eles estão no mundo lá. Não vou contar para não dar spoiler, vai que você não assistiu. É um filme muito antigo, acho que ele é de 98. E aí o Cuba olha pro Robin Williams e diz assim: o mundo verdadeiro é esse aqui. Aquele mundo que você viveu, que é esse que a gente está vivendo, é só uma ilusão. Aí ele, engraçado, né? E por que ele fala engraçado? Porque a gente acha que se eu começar a imaginar aqui, esse mundo que eu estou imaginando é que é uma ilusão. E não esse que eu estou vivendo. E para Platão é o contrário. Esse mundo que a gente está vivendo é uma ilusão. E o mundo que eu imagino é que é o verdadeiro. Muito legal, né? Essa parte. Você, como eu disse, você não precisa concordar. Basta entender. Oi, Giovana, pode falar, linda. Professor, assim, eu não sei se ele fala alguma coisa sobre essa parte. Por exemplo, já que a gente conhece tudo, a gente só tá lembrando, reconhecendo, quando a gente tipo, conhece alguma coisa e a gente não entende, ele fala alguma coisa sobre isso, tipo, porque já que a gente já sabe, a gente só tá reconhecendo, era pra gente entender, né? Assim. Pronto? Aí eu queria saber, tipo, se ele fala alguma coisa sobre essa questão da dúvida, por exemplo. Pronto, eu posso te responder, nem que ele não tenha falado diretamente. Ele diz assim, ó, como é que você vai chegar a esse conhecimento? Utilizando a razão. Então, a partir do momento que você não está entendendo, é porque você não está usando a razão de maneira correta. Mas se você raciocinar, você vai acabar entendendo. É mais ou menos a pegada dele. Então, ele usa muita razão para conhecer as coisas. Lembra que eu falei que um das abordagens dele principal, né, ele discutiu sobre muita coisa, um cara inteligentíssimo, né, discutiu sobre justiça, virtude, moral, ética, cidade-estado, mas a principal discussão dele foi sobre a episteme, né, sobre o conhecimento. E aí ele tem essa abordagem racionalista porque ele diz, ó, o conhecimento dos nossos sentidos não é válido. O conhecimento válido existe e ele é utilizado por meio da razão. Tem gente que vai dizer que, de acordo com ele, a nossa alma passa muito rápido por esse mundo das ideias, e talvez por isso que a gente não lembre muito. Mas a gente, pelo menos, teve acesso, né? Teve gente que vai falar nessa pegada também. Aí também, sobre Platão, sobre essa parte, não, eu vou discutindo outras coisas depois com vocês. Beleza, Giovana? Tranquilo? Tu tá com a mãozinha levantada, tá? Ainda, só pra te dizer. Tranquila. Obrigada. Show. Nada, meu prazer. Aí, turma, então, quais foram as principais contribuições, né, de Platão? Ele preservou os ensinamentos de Sócrates para a posteridade, ele escreveu muitos livros, um dos livros foi Apologia, que é onde ele relatou a defesa de Sócrates em seu julgamento, é um livro pequenininho, tem uns 30, 35 páginas, e aí outro livro que ele escreveu bastante é a República. Se tem um livro de Platão que eu indico que você leia, é a República, porque é onde Platão discute muita coisa. Ele discute sobre moral, sobre virtude, ele discute sobre a cidade-estado, enfim, ele discute sobre várias coisas aqui na República. E aí aqui ele explica a visão de cidade-estado ideal. Lembrem que não é a visão, que não é a cidade-estado, não é a da democracia. E explora aspectos da virtude. O que é que ele fala, né, nesse livro? Então, afinal, como é que seria a cidade-estado ideal? A cidade-estado ideal para Platão é algo que ele chamou de aristocracia dos saberes. Ele não acha que a democracia seja um sistema muito válido de política. Por quê? Porque a democracia, em rapidíssimas palavras, já que você está estudando em ciência política, vai estudar em constitucional, é a vontade da maioria, né?
Aí ele diz assim, olha, me diz uma coisa, quando você estiver num barco, num navio, aí o capitão morreu, você vai colocar para guiar o navio alguém que já tem experiência, alguém que já estudou, ou você vai abrir uma votação para a maioria escolher e ter a possibilidade de escolher outra pessoa que nunca navegou, que nunca usou um barco. Aí ele diz que a democracia é uma forma de escolha dos políticos burra, porque a gente vota em várias pessoas que não têm a menor noção do que seja política. Essas pessoas vão lá tentar fazer política, vão tatear, vão estagiar, vão errar e vai entrar num sistema que vai acontecer muita coisa ruim para a gente. E aí eu trago uma série de coisas aqui para você refletir, certo? Por exemplo, uma das coisas que mais se discute hoje é auxílio emergencial de R$ 250, né, para a extrema pobreza. E o Brasil é um país que é predominantemente pobre. Então, enquanto por um lado não se tem dinheiro para pagar para a maioria das pessoas R$ 250, aí agora em época de pandemia o Congresso Nacional ele sobe a possibilidade de restituição de despesas médicas para os parlamentares. Ou seja, os parlamentares têm direito a um plano de saúde, eles têm direito a serem tratados no próprio Congresso Nacional, que tem hospital, tem enfermaria, tem médico, e se eles quiserem ter um outro tipo de despesa médica que eles não quiserem usar lá, eles podem fazer essa despesa médica e o Congresso Nacional ele vai restituir no valor de até R$ 130 mil. Então subiu de R$ 50 mil que eles poderiam restituir, agora subiu para R$ 130 mil por cada parlamentar. A gente tem 513 deputados federais e 81 senadores. Multiplique isso aí, pessoal, por R$ 130 mil só de despesa médica que eles podem restituir. Quantos mil brasileiros não teriam direito a esses R$ 250 e eles mesmos precisam? Porque às vezes a gente não para pensar, porque hoje eu tenho certeza que você acordou e não pensou, poxa, o que é que eu vou comer hoje, porque não tem comida. Assim, você não pensou, poxa, como é que eu vou arranjar o que comer hoje, porque eu não tenho. Hoje eu acordei, eu geralmente tomo café 9 horas da manhã, eu já acordei às 7 horas e, poxa, eu tô com fome hoje. Aí já pedi aqui para preparar uma tapioca para mim, comida de tapioca, nem passou pela minha cabeça como é que eu vou arranjar dinheiro para comprar uma tapioca. Então isso não passa pela nossa cabeça, mas passa por milhões de brasileiros. Aí a gente tem, por exemplo, um deputado federal que mesmo antes disso, aí eu até coloquei aqui, ó, que foi o pastor Feliciano, né, o Marco Feliciano, que ele, em 2019, pediu a restituição de 157 mil para ele ajeitar os dentes dele. Então a gente pagou 157 mil para um deputado federal ajeitar os dentes, que é pastor, que tem um salário muito bom, que tem verba de gabinete. Aí a gente, por exemplo, e aí, se isso fosse Dilma, Lula, fosse o Ciro, fosse o Capitão Wagner, fosse qualquer pessoa, eu estaria falando a mesma coisa, mas o presidente da República, que tanto fala de corrupção, né, e tem todos os 4 filhos investigados por corrupção, por rachadinha, por não sei o quê, o presidente da República mesmo acabou de tirar férias, e as férias do presidente da República custou mais de 2 milhões, um mês de férias custou mais de 2 milhões para os cofres públicos. Desses 2 milhões, mais de 1 milhão foi no cartão corporativo, e nesse cartão corporativo são gastos que ele pode fazer que ele não precisa declarar. Que assim, né, não precisa estratificar, detalhar. Então a gente, de acordo com Platão, a gente vai e escolhe, e eu não estou dizendo que essas pessoas que eu vou falar agora têm ou não têm experiência, mas a gente, na democracia, pode escolher uma série de pessoas que não têm a menor experiência política. Então a gente já escolheu jogador de futebol, como Romário. Não estou falando que ele é bom nem é ruim, estou falando que são pessoas que aparentemente não tinham experiência política. Ator pornô, como Alexandre Frota. A gente elegeu a Débora Soft, que era uma pessoa que fazia sexo explícito aí em Fortaleza. A gente elegeu o Tiririca, que é um palhaço. Enfim, a gente vai elegendo um monte de gente e essas pessoas, de acordo com Platão, não vão ter a menor noção do que fazer lá. Por quê? Porque quando a gente escolhe essas pessoas que não têm experiência e nem estudaram para serem deputados, para governarem a gente, elas vão lá tentar fazer. Não vão conseguir muitas vezes, porque eles não têm preparo para isso, e vai acabar conduzindo o nosso Estado de uma maneira muito ruim.
Aí eu paro para você pensar, né, se o nosso Estado está sendo conduzido de uma maneira legal ou não, e aí fica para você. Eu tenho minha opinião, você tem a sua, e a gente tem que respeitar o máximo possível, o direito de todo mundo poder expressar a sua opinião sobre o Estado brasileiro, ou qualquer opinião, desde que não ofenda, né, outra pessoa, obviamente. A gente, mas mesmo que não concorde. Então, no direito tem uma máxima que é muito grande, que fala que eu posso até não concordar com a palavra do que você diz, mas defenderia até a morte o teu direito de dizer, desde que não ofenda outra pessoa. E aí, com base no que Platão traz para a gente passa a refletir se realmente ele não tem, ainda que um pinguinho de razão, né? Já que as pessoas que a gente tem colocado lá para governar, na maioria das vezes não demonstram experiência prévia, vão tatear, não vão conseguir, acabar entrando num esquema que só privilegiam eles, e não privilegiam a maioria da população. E veja se não é o que está acontecendo no Brasil hoje. E aí Platão diz assim, quem deveria então governar, né? Aí ele fala da aristocracia de saberes. Ele diz que numa sociedade é possível a gente dividir as pessoas principalmente em três categorias. Aquelas que a maioria, que são governadas mais pelo apetite, já eu falo que é apetite para ele, outras que são mais governadas pelo ímpeto e outras que são mais os racionais. Os racionais são aqueles que conseguem controlar o ímpeto e o apetite. Professor, o que é o ímpeto e o que é o apetite? O apetite, pessoal, ele é relacionado a gente saciar certos prazeres, relacionados à fome mesmo, relacionado ao sexo, é aquela vontade de você saciar o prazer. E aí a maioria das pessoas conduzem a sua vida nesse sentido. Então, eu vou trabalhar para poder ter dinheiro para saciar os meus prazeres. Para ele, essas pessoas que são mais governadas pelo apetite, pela vontade de saciar, prazer relacionado ao sexo, à carne, à comida, são os trabalhadores. As pessoas relacionadas ao ímpeto são pessoas mais de mais emoção, de ódio, de amor, que vivem mais, estão mais preocupados com essa questão mais de dentro, né, mais emocional. Essas pessoas deveriam ser os soldados. Então, os soldados deveriam ser pessoas mais relacionadas ao ímpeto. E os racionais são pessoas que conseguem controlar, porque para você ter uma vida virtuosa, você não deve ceder aos prazeres da carne, aos prazeres do corpo. E aí ele diz que o racional é quem consegue controlar essas duas vontades que o ser humano tem, que é do apetite e do ímpeto. E os racionais, que são principalmente os filósofos, são as pessoas que devem estudar para virar filósofos. E então ele diz que a cidade-estado ideal é aquela governada por filósofos, porque para ele os filósofos são incorruptíveis. E são governadas por filósofos e filósofos que foram treinados para serem políticos. E mesmo ele discute que não dá para ser os mesmos filósofos e nem a mesma família de filósofo, porque a tendência é que um filósofo, quando ele assume o poder, ele vá tentar beneficiar a família dele. Então, para evitar que deturpe essa aristocracia de saberes, tem que mudar os filósofos. Então, não dá para eu que estou governando agora ficar muito tempo, porque senão eu vou querer beneficiar o meu filho e assim sucessivamente até vai deturpar o sistema, vai deturpar a aristocracia. Então, ele traz muito essa questão, né, essa discussão sobre a filosofia, sobre a cidade-estado ideal, que seria essa, governada pelos filósofos, fazendo comparação com o barco. Então, se um barco tiver à deriva, a gente não vai fazer uma votação para escolher a pessoa. A gente vai querer que a pessoa eleita, a pessoa que vai lá governar esse barco, né, conduzir o barco, seja uma pessoa que já tem experiência, que tem estudado para isso. E a democracia diz, e a cidade-estado é esse navio, e a gente está colocando qualquer pessoa sem experiência nenhuma para conduzir o nosso barco. Para você ver assim, como aí ele falando dos filósofos, né, que tem que mudar também para não deturpar, aí ele falando que, por exemplo, no Piauí, turma, essa semana passada, né, um filho de um juiz foi preso em flagrante, eu acho que ele atropelou uma pessoa, aí ele foi preso em flagrante, aí esse próprio juiz, pai dele, julgou mandando soltar o filho. Que coisa doida é essa, pessoal? Que país é esse doido que a gente vive, né? Mas lembrem, turma, tudo que eu tô falando aqui é para você refletir. Eu não tô nem contra, nem a favor do Bolsonaro, nem do Camilo, nem do Sarto. A gente tá só conversando para você conseguir refletir, ver o que você acha sobre essas questões de Platão. Beleza? Aí, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver.
Deixa eu ver aqui. Alexa, a cidade-estado para ele era chamado de quê? Que ele tinha falado. A Fabiana tá pedindo para eu voltar só 1 minuto. Não entendi, voltar só 1 minuto. Era no slide. Ah, tá. Tu conseguiu aí? Ou não? Não, o senhor não voltou ainda não, tô esperando. Ah, tá, mas esse aqui é que tu quer? Isso, só para não terminar de copiar essa última palavra aqui, só 1 minuto. Tá bom. Mas tu sabe que esse slide tá disponível, né? Sei, é porque eu me esqueço, aí depois eu não faço, aí eu me arrependo, aí depois eu tô perdida, eu estou meio confusa. Ô, comédia, só tu mesmo. Quando eu puder sair, me avisa que eu tenho que ler as perguntas. Pode sair, deu certo. Obrigada, professor. De nada. Aí a cidade de estado para ele, Alexia, era chamada de quê? Que ele tinha falado. Não entendi a pergunta. Ô, Alexia. Aí, gente, teve 2 pessoas que entrou faz pouco tempo, me chamando no privado para dar frequência. Tirando outros benefícios. Isso, Álvaro, tirando outros benefícios. Aí o João, palhaço, exatamente. O cara elege pelos memes, exatamente. Aí o João Freitas, professor, você acha que deveria ser exigido formação para ocupar cargos políticos? Exigir que candidatos tivessem ensino superior completo, por exemplo? Aí a gente tem que ter muito cuidado, né, o João Freitas, com essa questão, para a gente não voltar à questão do voto censitário, do voto de cabresto, que a gente tanto estuda no coronelismo, né, que é uma realidade histórica do nosso país. Mas que ter certo tipo de exigência talvez seria assim, não um ensino superior, né, assim, mas um certo tipo de exigência que todo mundo, do pobre ao mais rico, pudesse participar, né. Acho que seria uma boa, que é o que Platão fala muito, entendeu? Porque realmente a gente elege um monte de gente que não tem a menor noção do que está fazendo. Aí o pessoal diz, tô elegendo o Tiririca, a Débora Soft por um voto de protesto. Não, pessoal, não é voto de protesto, você está se afundando. Enfim. Aí foi loucura isso daí, pois é. Eu vi o que foi que deu. Em relação ao que, Fabiana? O caso aí desse juiz... Ah, tá, foi agora, né? Foi nessa semana, eu acho que foi... Vai poder ficar essa decisão ou não? Foi domingo, aí provavelmente, vamos ver, tem um juiz, vocês vão aprender isso em processo penal, e também em processo civil, mas vocês vão aprender processo penal, 2, aliás, é que um juiz, é um mesmo, é o que um juiz, ele não pode atuar, ele é impedido de atuar quando tem algum parente dele envolvido, então ele não poderia. Então, em tese, ele tem que sofrer pelo menos um processo administrativo aí para saber o que aconteceu. E para ele se defender, né, porque ele tem direito ao contraditório. Aí isso, Alex, é a aristocracia de saberes. A aristocracia de saberes por quê? Porque quem deveria governar seria a aristocracia de saberes, ou seja, pessoas que fossem formadas para governar. Aí ele diz, ou o rei deve virar filósofo, ou os filósofos devem virar rei. Para ele, quem deveria governar seriam os filósofos e que seriam pessoas que seriam preparadas para isso. Eu acho que faz muito sentido, sabe? Principalmente pensando no Brasil. Isso é minha opinião, tá, turma? Você tem todo o direito de achar que o Brasil está indo por um caminho maravilhoso. Eu não acho. Mas eu vejo essa bagunça que está o Brasil. Hoje eu vi uma pergunta que era assim, qual é o país do mundo em que a gestão da vacina está sendo feita pelo governador? Eu acho que não tem. O Brasil é epicentro da pandemia, recorde de mortes, 3.900 mortes diárias, né? Então, assim, de cada vez surgindo outras cepas, eu vejo uma bagunça tão grande e só piora, né? E só piora. Como os governantes, os nossos deputados e senadores, aumentando a possibilidade de eles restituírem. Pessoal, isso é uma moralidade muito grande, mas enfim, é minha opinião, você pode achar que tá tudo perfeito. Isso aí que eu trago é só pra gente refletir sobre a situação, tá? Aí, pois é, aí o Álvaro tá trazendo também, porque ensino superior não diz que se a pessoa está preparada ou não. Com certeza, principalmente hoje em dia, né? Que aí é que não diz mesmo. Oi, Alex, pode falar, minha linda. Essa questão do ímpeto e do apetite está dentro dessa aristocracia de saberes? Na verdade, está dentro do livro A República, que aí ele discute, na República ele discute sobre um bocado de coisa. Sobre moral, sobre virtude, sobre a cidade política, cidade-estado ideal, aí ele vai falar, numa cidade-estado, as pessoas podem ser categorizadas em pessoas que são conduzidas mais pelo ímpeto, outras mais pelo apetite e os racionais. Aí ele começa a dizer, numa cidade-estado ideal, os trabalhadores são as conduzidas mais pelo apetite,
Os soldados, o do ímpeto, e os racionais, os governantes. Melhorou, Alexia? Acho que sim, né? Se não melhorou, pode falar. Aí, pois é, aí eu concordo com o Álvaro, tem ensino superior não significa dizer que a pessoa está preparada. Aí o Breno está dizendo que abriu investigação, né, provavelmente sobre o juiz. Aí o João Freitas, para mim, todos podem se candidatar a um cargo político sem exigir alguma formação, algum tipo. E é o que acontece hoje. Hoje você só precisa mostrar que é alfabetizado. E se você participar de uma prova que você é alfabetizado, pessoal, é ridículo. Tem, assim, cidades onde a prova é para você escrever o seu nome. Tem gente que quer olhar na identidade se sabe escrever seu nome. Pessoas eleitas, né? Que quer olhar se sabe escrever seu nome. Pessoal, é um negócio assim, surreal. O cara vai ser vereador, por exemplo, nem o nome dele ele sabe escrever. Mas, enfim. Tem que dar direito a essa pessoa também a participar, né? Mas o que é que essa pessoa vai fazer lá de útil para a sociedade, eu realmente não sei. Pode ser que faça até melhor que uma pessoa que tem doutorado. Mas, enfim, né? A probabilidade, enfim. Para mim, são porque o Estado não pode exigir aquele que não provê para todos. Não sabemos o que o conhecimento é tido de melhor com qualidade pelas classes mais altas. Então, cabe ao povo filtrar e votar com seriedade. Massa, João Freitas. Excelente reflexão, cara. Afinal, só é eleito quem é mais votado pelo povo. Os governantes são reflexos do povo. Pessoal, dizem assim, que o Congresso Nacional ele é reflexo da nossa sociedade. Eu nunca vi uma frase mais verdadeira. Então a gente olha para o Congresso Nacional, aí vê o ladrão, vê o corrupto, vê aquele que esquece valer, vê o honesto, vê aquele que briga. Mas a nossa sociedade, no meu ponto de vista, ela está resumida no Congresso Nacional. Só você olhar ali o que está acontecendo, a nossa sociedade é aquilo, é aquilo. Enfim, aí, ou seja, porque a gente também não leva a sério. Aí a Alex entendeu, coisa boa. Aí a Maria Clara, e você também diminuindo um pouco a representatividade quando restringe aos graduados, mas eu acredito, você acaba diminuindo a representatividade, né? Isso. Mas eu acredito que deve ter um mínimo de preparo, né? Aí, como Maria Clara, como eu estou dizendo, o preparo hoje é saber se você é alfabetizado. E muitas vezes o teste é ridículo. É ridículo da pessoa não saber escrever o nome, como eu falei, né? O mínimo de conhecimento, exatamente. Não é o que Platão prega. Talvez o que o Álvaro está trazendo enquanto reflexão, e muito boas as reflexões dele, é que se a democracia fosse levada mais a sério, seria uma boa forma de governo, né? O que hoje talvez não esteja representando tão bem, porque, enfim, o nosso país está conduzindo por um lado que não é tão bacana, né? Enfim, então ele fez esses 2 livros. Platão, inicialmente, quando ele estava lá, né, com Sócrates, ele conversou sobre virtude com Sócrates, com justiça, ele questionou a natureza e a substância do cosmos, e aí ele trouxe o conceito de moral, né, o que queremos dizer com moral, o que é uma democracia com moralidade, o que é uma sociedade moral. Aí ele passou a episteme, né, como a gente vai reconhecer a forma correta e perfeita de qualquer coisa. Aí ele vai dizer, deve existir alguma forma ideal das coisas no mundo. Como assim? Ele diz, olha, é tão claro que as coisas nesse mundo são imperfeitas e que existe uma forma perfeita de algo no mundo das ideias, é tão claro isso, de acordo com Platão, que eu consigo reconhecer qualquer cão, qualquer cama, qualquer ventilador, mesmo que eles sejam de diferentes raças ou marcas ou fabricação. Então eu tenho um cachorro que é um Shih Tzu, você tem um Pug, o outro tem um que é sem raça, que é um vira-lata. São cachorros completamente diferentes, mas a gente consegue pensar que eles são cachorros. Então provavelmente a gente só consegue reconhecer cachorros de diferentes raças como cachorro, camas de diferentes fabricações como camas, porque a gente já veio da nossa alma, né, com ideias pré-concebidas do que seriam as características de um cachorro, de uma cama, ou mesmo de um ventilador. Então ele diz, deve existir a forma ideal das coisas no mundo, porque existem as características comuns, que a gente categoriza essas características comuns, mesmo sendo tão diferentes. Então, mesmo meu cachorro sendo tão diferente do Rottweiler, eu consigo ver que um Rottweiler é um cachorro e meu cachorro também. Então, é porque deve existir o meu conhecimento, a minha alma, deve ter visto uma forma de cachorro ideal, que é perfeita, e essa forma de cachorro perfeita está no mundo das ideias, e ela tem certas características que eu, nesse mundo, consigo identificar o meu cachorro como um cachorro, o seu cachorro como um cachorro, mesmo os nossos cachorros sendo tão diferentes.
Então ele vai falar, ó, todos temos em nossas mentes uma ideia de o que é um cão, uma cama, um ventilador ideal. Quais são as características desse objeto? E a gente usa essas características, né, que está na ideia, para reconhecer qualquer exemplar específico nesse mundo. Então ele diz, é claro que existe um mundo perfeito, onde tem a forma perfeita das coisas, porque formas tão diferentes nesse mundo aqui sensível, eu consigo identificar que cães tão diferentes são cães. E aí, para explicar melhor essa teoria dele, ele traz a teoria das ideias, também chamada de teoria da reminiscência. Reminiscência, turma, significa lembrar vagamente. Para ele, quando a gente constrói algo, um ventilador, um som, a vacina da Covid, é porque a nossa alma está lembrando vagamente do que ela viu no mundo das ideias. E como é que a nossa alma lembra do que viu no mundo das ideias? Através da razão, do uso da razão. Aí que ele vai falando, né, da teoria das cavernas, eu já conversei com vocês sobre isso, que a gente está na caverna e só com o uso da razão, saber racional, é que a gente consegue sair da caverna e perceber que esse mundo é uma ilusão. Esse mundo aqui que está em movimento, para ele é o mundo de Heráclito. Tudo é uma ilusão. Platão, ele acredita mais no Parmênides, onde as coisas não mudam, onde tem a forma perfeita de tudo. E a gente só consegue alcançar essa forma perfeita de tudo, essas ideias, esse mundo das ideias, com saber racional através da filosofia. Então, o mundo real é o mundo das ideias que contém a forma ideal de tudo. Ou seja, o mundo real é o mundo inteligível, não é esse aqui. O mundo real é o mundo das ideias. E é nesse mundo das ideias que tem a forma ideal de tudo. Nascemos com um conceito, a nossa alma traz o conceito dessas formas ideais em nossa mente. Por isso que a gente não conhece algo, a gente reconhece. A gente já viu isso. O mundo ilusório em que vivemos, que é esse mundo sensível, é o mundo dos sentidos, contém cópias imperfeitas das formas ideais. Então, tudo que está aqui é a cópia imperfeita de tudo que é perfeito que está no mundo das ideias. Reconhecemos as coisas nesse mundo da gente sensível, né? Como cães, cama, Kindle, celular, porque a gente reconhece que são cópias imperfeitas dos conceitos que tem na nossa mente, já que a gente conheceu o que é perfeito. Então eu conheci o Kindle ideal, você também, o cachorro ideal, a cama ideal, o ventilador ideal, o coronavírus ideal, a vacina ideal, nesse mundo. Então, nesse mundo das ideias. Aí eu chego nesse mundo dos sentidos e eu consigo reconhecer porque eu lembro vagamente, através da minha alma, que eu já vi a forma perfeita de tudo. E essa forma que eu vi, como a do cão, tem características que nesse mundo eu consigo identificar aquilo como um cão. Então ele diz, ó, tudo nesse mundo é uma sombra de sua forma ideal no mundo das ideias. Aí ele continua, né? Ele diz, olha, tanto existe um mundo que as coisas são perfeitas, que eu consigo pensar num triângulo perfeito, mas nesse mundo sensível esse triângulo perfeito não existe. Como assim, professor? Vocês já morreram de estudar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Vocês já morreram de fazer cálculos matemáticos falando que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Então você consegue pensar num triângulo perfeito, que é aquele que a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Mas esse triângulo perfeito não existe nesse mundo. Então como é que não existe no mundo um triângulo perfeito, onde obedeça essas razões, mas eu consigo pensar nisso? Então, se eu consigo pensar nisso, significa que existe o triângulo perfeito. E se existe o triângulo perfeito, existe a forma perfeita de tudo, não só desse triângulo. Então, deve haver um mundo das ideias, das formas, separando do mundo material, né, desse mundo sensível daqui da gente. Os sentidos humanos não conseguem perceber esse mundo das ideias, só através da razão, por isso que ele era racionalista, é que eu chego no mundo das ideias. Tudo que nossos sentidos aprendem no mundo real não passam de imagens na parede da caverna. Então a gente está vendo a cópia imperfeita de tudo. E onde é que está a coisa perfeita? Está no mundo das ideias. Nossa alma, então, só pode ter vivido no mundo das ideias. Nossa alma só pode ser imortal. Viagem, né? E aí ele traz, né, o mito da caverna, que eu já expliquei para vocês na aula passada, que se você não lembra, você pode ler, tá? Aqui, ó. Aí eu também já falei para vocês sobre esse quadradinho aqui do Piteco. Também a gente já conversou sobre isso. E aí, então, eu gosto sempre de terminar essa aula e começar a aula de Aristóteles com a frase de Platão, há 400 anos antes de Cristo, né?
quando ele foi falar que o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governados por quem é inferior. Você pode nem concordar com isso, mas isso ele dá algo para a gente pensar, né? Será que a gente está sendo governado por quem é inferior? E se a gente está, será que é culpa da gente? Será que não seria melhor a gente tentar participar um pouco mais, ver o que cada deputado está fazendo, senador, ver os que você concorda, o que vocês não concordam, ver os que pedem mais ressarcimento, ver os que devolvem mais dinheiro, ver os que vão mais para sessões, mas a gente acaba não fazendo isso, né? A gente acaba não participando na política, nem diretamente e nem indiretamente. E daí é o preço que a gente está pagando, né? É ter o país como tá. Que para você, como eu disse, pode estar perfeito, mas eu trago para a gente discutir um pouco nessa questão de Platão. E aí, com isso, a gente acaba Platão, e na próxima aula a gente começa Aristóteles. Legal, né? Deixa eu ver o que é que vocês estão falando. A Maria Eduarda, acho muito relativo, porque, tipo, muitos empresários se dão muito bem e têm muito sucesso, e talvez nunca nem tenham terminado o ensino médio nem tenham terminado o ensino médio, mas política requer muito estudo, porque são regras, são leis, pois é. E a gente está colocando para ser político, né? E isso também, pessoal, é só para a gente pensar, não é uma crítica. Pessoas que não têm a menor ideia de o que é uma lei, de o que é um processo legislativo, do que é que eles têm que fazer, né? É a realidade de hoje, né? Você pode também não concordar com o que eu estou dizendo. Aí a Maria Clara concorda, a Camila, professor, vou ter que sair agora, sem problema. Bianca não vai me dar falta. Não, vai não. Maria Clara, obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença, pela participação. É sempre muito bom dar aula para vocês. Eu sempre fico muito feliz, porque vocês interagem, vocês participam, pelo menos a maioria da turma. E eu gosto muito mesmo de ministrar aula quando a turma é assim. Então a turma de vocês está de parabéns. Beleza? A gente se vê então quinta-feira que vem, onde a gente vai começar a falar sobre Aristóteles, e a gente começa no período sistemático. Aí uma aula sobre Aristóteles, depois uma aula sobre a filosofia helenística, e aí a gente já passa para a filosofia medieval. Beleza? Galera, fiquem com Deus, obrigado por tudo, vou parando aqui, que é isso, prof, a gente fica grato, show. Boa semana, tá, turma?